Chegamos no livro de Tiago, na nossa leitura cronológica da Bíblia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba, este é o canal Pouco Tempo e esta é uma série de apresentações a respeito dos livros da Bíblia. Então aqui nessa playlist você vai encontrar todos os livros da Bíblia e chegamos hoje na leitura do livro de Tiago, que é um livro maravilhoso, um livro considerado Provérbios do Novo Testamento. Tiago ele escreve com essa perspectiva dos ensinos de Jesus. Então ele está em mente que você pode achar o capítulo 5, 6, 7 do livro de Mateus, por exemplo, onde Jesus apresenta o Sermão do Monte e como esse cidadão do reino deve viver. Então Tiago está com isso em mente, e Tiago também está em mente o livro de Provérbios, e trazendo aí um aprofundamento, né, se assim podemos dizer. Esse Tiago, ele escreveu ali por volta de 45 e 48 depois de Cristo. Ele é um dos primeiros mártires da igreja. Ele morre ainda ali, então, no início da igreja mesmo, do seu nascimento. Esse Tiago, ele é irmão de Jesus. A gente pode dizer meio irmão, né? Porque Jesus, claro, concebido ali por obra do Espírito Santo, mas Tiago é filho de Maria e de José, os pais de Jesus. Então, Tiago cresceu com a sabedoria dentro de casa, né? Tiago cresceu com a verdade, assim, ele vendo ali o tempo todo que é Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a sabedoria. E Tiago teve esse privilégio incrível de crescer e tendo como irmão mais velho Jesus, né? Uma coisa maravilhosa. Então esse Tiago aí, no hebraico o nome dele era Jacó, né? Esse Tiago é o irmão de Jesus. E Tiago escreve tendo em mente os judeus, né? Mas obviamente todos os crentes, seguidores de Cristo. Não judeus por cumprirem a lei, mas o povo judeu que tinha entregado as suas vidas a Jesus. Então este é o Tiago que escreve este livro. E esse livro é uma carta, é um discurso cheio de metáforas e de sabedoria. E ele usa 12 ensinamentos, do capítulo 2 até o capítulo 5, 12 ensinamentos sobre a devoção inteira a Jesus e como essa pessoa devota, adoradora do Senhor Jesus, como ela deve viver. Mas o capítulo 1, ele apresenta os temas principais que ele quer abordar, ele apresenta as ideias principais, e uma palavra que é colocada ali 7 vezes no livro é perfeito ou íntegro. E a palavra íntegro, ela denota o seguinte, que as nossas ações tem que estar consistente com os valores que nós recebemos de Jesus. E ser íntegro é isso. É você tendo firme os valores, os ensinos que Jesus transmitiu, você viver, não só saber, mas você viver esses ensinos. E o que acontece é que o ser humano, ele é fragmentado. O cristão é fragmentado, mas o nosso objetivo é ser perfeito, é ser íntegro. Entendeu? É viver conforme realmente os ensinos do Senhor Jesus. E aí, nesse capítulo 1, ele vai colocar, depois dessa breve abertura que ele faz, o versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar que Deus dá sabedoria a quem pede. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que queremos ser perfeitos, que queremos que esses valores façam parte da nossa vida a ponto de nós sermos de verdade íntegros. O versículo 9 a 11, ele vai falar sobre a pobreza, que pode nos levar a confiar em Deus, porque a riqueza é passageira. Então veja aí a perspectiva tão diferente, né? Porque geralmente, às vezes, na pobreza, a pessoa se esquece da bondade de Deus e acha que deu tudo errado na vida dela. Mas é uma oportunidade para que ela se aproxime mais de Deus. Do versículo 12 ao 18, Deus é generoso e nos dá um novo nascimento através de Cristo Jesus. E aí, se ele nos dá um novo nascimento através de Cristo Jesus, do versículo 19 ao versículo 27, ele vai falar, você nasceu de novo, então agora você não deve apenas ouvir a palavra, mas você deve ser você deve praticar a palavra de Deus.
o cristão precisa praticar a palavra de Deus. E aí, baseado em quê? No amor de Deus por nós, que nos deu esse novo nascimento. Então agora a gente deve falar com as pessoas em amor, a gente deve servir aos pobres, a gente deve ser totalmente devotos ao nosso Deus. E aí começa, a partir do capítulo 12, vários discursos, como eu disse, 12, mostrando aí como cidadão do reino, como cristão ele deve viver. Um livro assim super prático, um livro que merece ser meditado, que eu vou ler aqui para vocês, vou falar para vocês quais são os temas, mas esses temas precisam ser ruminados, precisam ser meditados e nós precisamos praticar esses ensinamentos. Então, começando aí o capítulo 1, como eu disse, né, já tem esse resumo das ideias principais, os desafios da vida produzem resistência para nos tornarmos perfeitos. Então, Deus não vai te tirar as dificuldades. É através delas, das lutas, das dificuldades, até das tentações, nós podemos fortalecer a nossa fé. Então, essa é a perspectiva do livro de Tiago. Ó. Aproveite o que você tem na vida para que Deus use isso para forjar o caráter de Cristo em nós. E aí ele vem com esses discursos. Então, o capítulo 2, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 13, ele vai falar sobre favoritismo versus amor. E ele vai usar, como eu disse aqui, ele usa muitas metáforas, né? Ele fala, ó, você não deve favorecer o rico porque você quer alguma vantagem, mas nós precisamos tratar as pessoas da mesma forma com o amor de Cristo. O versículo 14 ao 16, ele vai falar sobre a fé genuína, que essa fé tem que ser desenvolvida, né? O salvo não é salvo por suas obras, mas as obras demonstram a fé salvadora que aconteceu na vida dessa pessoa. O capítulo 3, ele vai falar sobre a língua e como nós precisamos aí ter domínio próprio, né? Porque a língua ela pode causar um dano enorme na sociedade, na nossa vida. O capítulo 4, do versículo 1 ao 10, ele vai falar sobre o coração dividido, que a pessoa pode viver dessa forma, né? Isso seria ser fragmentado e nós precisamos buscar a integridade. Do versículo 11 ao 12, ele vai falar sobre a questão de falar mal dos outros. Obviamente, a gente tem que fugir deste pecado. Ainda no capítulo 4, do versículo 13 a 17, ele vai falar sobre a arrogância da riqueza, né? Como a riqueza pode elevar o nosso coração para acharmos que somos donos e temos tudo em nossas mãos. O capítulo 5 vai falar sobre dizer a verdade com o nosso irmão, sim, sim, não, não. Então nós precisamos andar em verdade e dizer a verdade. Vai falar também sobre o perigo da riqueza e como ela pode nos afastar de Deus. Vai falar sobre a paciência e resistência. O cristão, ele é interessante porque no capítulo 5 ele fala, mas no capítulo 1 ele fala também que a fé produz paciência. Tem gente que acha que a fé é um mecanismo para você obter coisas. Riqueza, saúde, livramento, só benefício próprio no sentido assim de status, de crescimento. Crescimento no sentido financeiro, né? É isso que eu tô falando. Mas a Bíblia mostra que a fé genuína, ela produz na pessoa paciência. Veja aí, resistência na caminhada cristã, confiança em Deus. Não tem nada a ver com saúde, prosperidade, bens. Tem a ver com a sua firmeza nessa devoção ao Senhor. Interessante, né? Esse capítulo também vai falar sobre restaurando outros. Então, já que nós fomos salvos, como ele diz ali no capítulo 1, e temos esse novo nascimento, é para amar. E esse amor envolve um serviço ao outro, restaurando vidas, cuidando da língua. Então, assim, o objetivo aqui de Tiago é dar uma luz e uma atenção para a vida prática. Diferente, por exemplo, das outras cartas de Paulo, de Pedro e tal, que aborda o andar da igreja, né? E aqui ele fala, olha, vamos acalmar aí tudo. Primeiramente, a sua vida, você está sendo íntegro? Busque a integridade.
busque a perfeição. Como? Comportamentos e ações que demonstram os valores e os ensinos de Jesus. E aí fica a pergunta: sua vida tem demonstrado os valores e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus? Sua vida demonstra um amor real por Deus e para com o próximo? Então, precisamos ler este livro com uma reflexão sobre nós e clamando ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria para que eu viva de acordo com os valores e ensinos do Senhor Jesus, que me salvou e que me deu a nova vida. Então eu preciso viver a nova vida de fato, na prática. Tiago fala: não seja só ouvinte, porque aquele que ouve é como alguém que se vê no espelho, vira o rosto e já esquece quem é. Seja praticante verdadeiramente na sua vida, e aí ele vai abordar tudo: o amor ao próximo, a língua, o coração, as decisões, a fé genuína. Então leia este livro, fique animado, tem muito aprendizado aqui tão interessante. Fique firme aí meditando na palavra de Deus, porque esse vídeo é feito para realmente te animar. Obrigada por você ter me acompanhado até aqui, espero ter sido bênção para você, e até o próximo, porque estamos lendo aí a todo vapor para terminar os livros da Bíblia, tá bom? Aproveite esse canal aqui, Deus te abençoe e até a próxima.